E aí pessoal, tudo beleza? Tudo bom com vocês? Como é que estão aí? Tudo jóia? Vamos começar então o nosso segundo bimestre aí dos nonos anos. Eu deixei esse material aqui, o caderno do aluno, viu pessoal? Deixei lá no Google Sala de Aula, lá do Centro de Mídias. Vamos trabalhar por lá agora, certo? Lá no Drive da escola também tem. O pessoal já deixou lá para vocês pegarem, certo? Então, na página 45 nós vamos falar sobre lutas. Esse primeiro texto aqui é uma apresentação, né, do que nós vamos trabalhar no bimestre, e nós vamos trabalhar sobre lutas. E a atividade 1, o que você sabe sobre lutas? Então aqui, pessoal, é mais uma reflexão, né? Então ao longo da sua escolaridade você já teve contatos com diferentes modalidades de luta? Eu já. Perguntando para vocês aí, quais são elas? Atualmente, você pratica alguma luta? Se sim, qual? Nos conte um pouco sobre ela. Homens e mulheres podem praticar qualquer modalidade? Quais equipamentos são necessários para a prática das lutas? Para que servem? As lutas podem ser praticadas em qualquer lugar? Você sabe como funcionam as competições? Existem regulamentos e regras específicas? O Brasil é representado nessas competições? Você considera violenta a prática das lutas? Por quê? Muito bem, então isso aqui é uma reflexão, a gente deveria fazer em sala de aula, todo mundo comentava lá, mas agora não vai dar para fazer. Quando a gente voltar, acho legal a gente fazer isso aqui. Vamos dar continuidade aqui, a página 46. Muito bem, pessoal. Aqui era uma atividade que eu tinha que separar vocês em grupo. Poderia ser para lá pela internet aqui, mas complicado, né? Complicado para vocês fazerem, depois me entregar, vocês se reunirem. Então deixa que isso aí nós vamos fazer lá quando a gente voltar. Mas qual é a ideia? A ideia é o seguinte. Aqui está pedindo fazer grupo de 5 pessoas para fazer uma pesquisa sobre o Karatê, o boxe ou o Muay Thai. Sendo que cada grupo deve escolher somente uma dessas modalidades e tem até um roteiro aqui para a gente pesquisar e apresentar na sala, né? Então onde surgiu a prática, quando e como essa prática chegou ao Brasil, quais as principais características e objetivos dessa modalidade, quais são os equipamentos e instrumentos específicos para essa prática, quais são as regras e como funciona uma competição da modalidade. Então, isso aqui vai ser bem legal para a gente fazer quando voltarmos, né? Então, num momento assim, você pode dar uma pesquisada, dar uma conhecida desses 3 aqui, Karatê, o boxe e o Muay Thai. Deixa eu ver aqui. Lembrando que o Karatê, pessoal, tem gente que estudou comigo aí no 8º ano, hein? Karatê nós já demos uma olhada lá no 8º ano. Talvez volte a ver aqui de novo, né? Postura diferente. As coisas mudam aqui. Bom, para potencializarmos nossos conhecimentos sobre as lutas, vamos assistir aos vídeos a seguir. Esses vídeos aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Vocês podem... Se você tiver com o caderno do aluno aí, digital, você clica em cima, certo? Você vai assistir esses vídeos aí. Então é um vídeo sobre o Karatê, um outro vídeo sobre a Federação Portuguesa de Boxe, não sei porque não colocou a brasileira, mas tudo bem, né? E o Muay Thai. Uma exibição, aqui é uma exibição só. Aqui é uma competição, aqui fala um pouco sobre o desenvolvimento e aqui é uma exibição, né? São vídeos curtos, 3, 2 minutos cada um, bem legais para vocês conhecerem um pouco mais dessas atividades aí. E aqui, pessoal, você vê que aqui, ó, fala o quê? Segunda parte, né? E atividade 2, lutas, artes marciais, esportes de combate. Será que há diferenças? Quando ouvimos falar de lutas, de artes marciais, dos esportes de combate, podemos ter a ideia que se trata da mesma coisa. Mas será que estamos certos? Afinal, existe alguma diferença entre elas? Leia o texto a seguir com seus colegas e o professor, que sou eu. Por enquanto, né? Ô, bonitão, você está atrapalhando aqui, vem aqui para cima um pouquinho. Aí. Entendendo um pouco mais sobre as lutas e as artes marciais, os esportes de combate. As lutas são consideradas como o grande grupo que abriga as artes marciais e os esportes de combate. Todas as práticas que têm como base a oposição, ou seja, o combate direto entre oponentes e que permitem a eles agirem com o controle de sua conduta e respeito durante o confronto, com a expressão das atitudes, porém sem o uso da violência. Não confunda velocidade, força com violência. Violência você tem a intenção de machucar os outros,
certo? De ferir as outras pessoas aqui. Mesmo sem intenção, às vezes pode acontecer também, certo? Uma palavra maldita, uma situação que você oprime o outro, então tudo isso também é violência. Violência não é só bater. Empregando técnicas, táticas e estratégias específicas para... Volta aqui, o bonitão, volta aqui. Aí, vamos virar a página aqui. Aí. Aqui. Muito bem. Imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Então, estão dentro desse grande conjunto que são as lutas. O termo artes marciais é uma criação ocidental e tem seu sentido atribuído à guerra. A palavra marcial é derivada do deus da guerra Marte. Sendo assim, as artes marciais têm seu significado voltado à arte para a guerra, utilizado pelas populações orientais de antigamente para defesa e combate nos conflitos antes da criação das armas de fogo. Ó, dá uma pausinha aqui, é o seguinte, pessoal. Aqui, ó, artes marciais é uma criação ocidental. Depois ele fala aqui que é das populações orientais. Na verdade, o termo artes marciais, ele é ocidental. O termo, você falar artes marciais, ele é ocidental. Mas falar que só as populações orientais utilizavam, não. É que tiveram um destaque maior em determinados momentos da história. Mas os ocidentais também trabalhavam com suas artes marciais. Vamos dar continuidade aqui. Após o surgimento das armas de fogo, as artes marciais já não se mostravam tão eficientes. Passaram por muitas mudanças em seu enfoque. Tornou-se mais amplo, sendo acrescido de vários elementos da filosofia, dos aspectos culturais locais e até religiosos. Aqui também é o seguinte, pessoal. Essa parte religiosa aqui nós já vamos ver daqui a pouco. Só que você dizer que primeiro a arte marcial, depois a religião, é um pouco complicado. Mas nós já vamos ver já isso daí. Do modo de vida oriental. O desenvolvimento do ser humano passou a ser parte de sua essência, e assim a prática de formas individuais de técnicas de luta, como por exemplo o kata no karatê e o kati no kung fu, tornaram-se símbolos de seu exercício. Vamos dar uma mudança aqui agora. Deixa eu vir em cadê aqui, aqui. Então, pessoal, para hoje, nossa, tava aberto já, hein? Tá. Muito bem. As artes marciais. Então o termo marcial deriva da palavra Marte. Marte representava o deus da guerra para os romanos. Era o deus Ares para os gregos. Então a arte marcial é igual à arte da guerra ou à arte de guerrear. Então o planeta Marte aqui, certo? Representava os romanos, olha, é um deus. O planeta Marte é um deus, e ele é o deus da guerra, o planeta vermelho, cor de sangue. Né? Então aqui representações artísticas do deus da guerra romano. Muitas das artes marciais têm origem religiosas. Lembra que eu falei para vocês das religiões lá? Então, por exemplo, o jiu-jitsu surgiu com os monges budistas na Índia. O que acontece? Chegou um momento, na história do passado ali, que era proibido aos monges portarem armas. Vocês estão pregando a paz? Então vocês não vão andar armado. Vocês não vão andar armado. A bandidagem, que já era malandra na época, falou o quê? Vamos roubar os monges. Os monges não têm arma, vamos começar a assaltar os monges. E os monges, para se defender, falaram, o que nós vamos fazer? Não podemos usar arma. Vamos criar técnicas com o nosso corpo para a gente se defender. E daí surgiu o jiu-jitsu. Outra coisa que foi assim também, outra arte que foi assim, foi o Kung Fu. Kung Fu que surgiu no templo Shaolin, o templo budista lá na China, certo? E depois teve as armas. Essas armas que vocês veem no Kung Fu, que estão nos filmes, elas entraram depois. A história é a mesma. Também saiu naquela região ali da China, monge não pode usar arma. Beleza, vamos usar o nosso corpo para se defender. Então, você vê que a religião forçou o surgimento de algumas artes marciais. Na religião não, né? A legislação em cima dos monges da época. Vocês não podem portar arma, como é que nós vamos defender? Tem que se defender, porque a bandidagem está em todo lugar, né? O Taekwondo, pessoal, ele tem mais ou menos aí uns 1.300 anos de história, não do Taekwondo puro, do Taekwondo como ele é hoje, mas de artes marciais coreanas que formaram o Taekwondo, né? O Taekwondo teve um ressurgimento durante a ocupação japonesa da Coreia, 1910 a 1900,
1945, viu, pessoal? Não é 19.450, não. Que é isso? Que futuro é esse, né? Mas tudo bem, 1945. Em 1955, um general Choi Hong-hee, institucionaliza o Taekwondo. Ele estudou com a sua equipe os movimentos e botou o nome, ó, isso aqui é o Taekwondo, essa aqui é a técnica que nós estamos desenvolvendo. Beleza? Então, o Taekwondo também tem essa história, essa origem aí. O judô não tem uma versão religiosa, o judô tem uma versão na educação, no ensino, né? Tem origem escolar, uma adaptação do jiu-jitsu por esse grande mestre aqui, fantástico, espetacular, Jigoro Kano. Jigoro Kano, o mestre que adaptou o jiu-jitsu para o judô, porque eles queriam colocar uma arte marcial nas escolas. Tinha o karatê, mas precisava de algo mais. Então nós vamos colocar o judô. Ele criou o judô. Então o judô é de origem educacional. É uma arte marcial de origem educacional. Então você vê aquele preceito filosófico já em volta das artes marciais. Vamos voltar aqui, deixa eu ver. Isso, da questão das artes, né, evoluírem, dos mestres terem discípulos e não atletas, né, e lições para a vida. Então a arte marcial não é só você lutar no treinamento para o combate, ela vai além disso daí. Ela vai como um modo de vida, como uma filosofia de vida. Vamos voltar lá no nosso texto aqui, cadê? Isso. Os esportes de combate estão relacionados à esportivização. Então, pessoal, a arte marcial, a arte para a guerra, o treinamento para a guerra. O esporte de combate é um esporte de luta que tem uma regulamentação. Olha lá, ó. Estão relacionados à esportivização das práticas de lutas ou das artes marciais. Ou seja, quando há o confronto entre oponentes que devem seguir regras e regulamentos específicos para conquistar a vitória dentro de uma competição esportiva. Para serem considerados como esportes de combate, estes também precisam de organizações regulamentadoras, como as federações e as confederações, que estabelecem as competições em seus variados níveis e categorias. Em sua grande maioria, as classificações são realizadas pelo peso dos competidores, mas também pode ser levada em consideração a idade ou a graduação de faixas da modalidade, né? As graduações, né? Faixa pode ser que use, pode ser que não use, depende da arte marcial, do esporte, da luta. E para ambos os gêneros, masculino e feminino, com premiações para os vencedores. Vamos voltar lá no nosso poderoso PowerPoint aqui, aí. Então, esporte de combate, o que ele tem que ter? Tem que ter federação, tem que ter confederação, tem que ter regulamentação. Qual que é a diferença do esporte e do jogo? Vocês lembram? Lá no sexto ano, o jogo ele é livre, você modifica. O esporte ele tem regras rígidas, regras fixas, que só as federações e as confederações podem mudar. Então, para ser um esporte, você precisa ter uma regulamentação. E quem faz essa regulamentação são as federações ou confederações. Tranquilo isso aí? Beleza, pessoal. Bom, karatê, o boxe e o muay thai nós iremos estudar aí nas próximas aulas. Acredito que seja isso. Estamos esperando o Centro de Mídias fazer alguma atividade aí para a gente poder elaborar em cima. Se não, eu vou trabalhar com isso aqui, que é o que está no caderno de vocês. Beleza? Então, pessoal, tem atividades para fazer no Drive da escola ou no Google Classroom lá do Centro de Mídias, que nós estamos lá agora porque a internet é gratuita e tem muito mais aluno inscrito. Beleza? Um abração para vocês aí, sucesso, façam as atividades, hein? Até mais!